Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Vamos ler do verso 23 ao verso 26. Libertando-se do passado. Queridos, se nós pedíssemos para vocês contarem alguma coisa que ainda traz marcas, tristezas ou te prende um passado, acho que quase todos aqui falariam de alguma coisa que ainda está preso ao passado. Mas nessa noite nós vamos ver a história de uma mulher que virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Olhar para trás é sinônimo de olhar para o passado. Espiritualmente, olhar para trás é olhar para o passado. Então nós vamos ouvir nessa noite uma mensagem que vai te libertar do passado. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Gênesis 19, do verso 23 ao 26, vamos ler? Saia o sol sobre a terra, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subvertiu aquelas cidades a toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Queridos, tempo atrás eu estava meditando no livro de Gênesis. Eu tenho a Bíblia gravada em áudio, tenho ela em várias versões. Atualmente eu tenho ouvido ela na versão LH, linguagem dos dias de hoje, na voz do Cid Moreira e Sociedade Bíblica do Brasil. Está maravilhoso. E toda manhã eu tenho o hábito de orar em línguas ouvindo a Bíblia. Eu coloco lá 2, 3 capítulos, coloco para ele fica repetindo, enquanto eu oro em línguas, eu fico meditando, no texto que eu estou ouvindo. Então, à medida que a minha mente deu uma vagada, eu perdi ali 2, 3 versos, na próxima vez que ela vai repetir, eu já concentro e consigo prestar atenção naquilo que eu perdi. E assim vai me dando um êxito e um sucesso muito grande. Eu te aconselho, viu? Se você quiser crescer no poder de Deus, aprenda isso. Ore em línguas ouvindo a Bíblia. Vai ser muito bom para você. Mas vamos lá, isso aí a gente fala outro dia, aprofunda sobre isso. Mas, queridos, eu estava meditando no livro de Gênesis, quando esse verso aqui, o 26, falou comigo. A mulher virou uma estátua de sal porque olhou para trás. E aqui tem algo muito importante que você vai entender nessa noite. Esse olhar para trás, aqui era uma simbologia que você vai entender, que eu vou te explicar com detalhes, dela ter olhado para o passado. E o passado fez com que ela ficasse imobilizada. E você vai ver nessa noite que talvez você esteja assim, imobilizado, sem conseguir avançar, porque você está olhando para o passado. E nessa mensagem nós vamos falar sobre as 3 situações mais comuns que prende uma pessoa, que faz com que uma pessoa tenha vontade de ficar olhando ou de ficar preso no passado. Nós vamos aprender, eu peguei entre tantas, os 3 principais motivos que fazem com que uma pessoa venha querer olhar para trás e ficar preso no passado. Mas antes de começarmos essa aplicação profunda, eu preciso refazer com você, relembrar você o que aconteceu até nós chegarmos no verso 23, tá? Eu vou começar lá no verso 1, contando toda a história para trazer a aplicação espiritual. Lembrando você que a Bíblia diz em Romanos 15, verso 4, que tudo que está escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Se está escrito aqui, é porque Deus tem um ensino para nos trazer. E o ensino é espiritual. Queridos, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, cidades bem vizinhas uma da outra, bem grudadinhas, cidades bem pequenas, mas grudadinhas, elas viviam totalmente afundadas no pecado.
Entre os pecados que Sodoma e Gomorra viviam, tinha prostituição, sexo livre, tinha bebedeiras, e lá ninguém era de ninguém. Mulher de ninguém era de ninguém, filha de ninguém era de ninguém, era de todo mundo. O pecado gravíssimo de Sodoma e de Gomorra era a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Agora veja, por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra, Deus havia prometido que traria um juízo. Ele enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra, aonde estava Ló, para poder trabalhar com Ló, porque por amor a Abraão, Deus ia tirar Ló, que era parente de Abraão, de lá, antes de destruir a cidade. Ninguém ia sobreviver, só Ló, a esposa dele e as 2 filhas dele. Os anjos chegam na cidade, eu estou retratando o que está no capítulo 19, tá? Estou ganhando tempo aí com você. Aí os anjos chegam nas casas da cidade de Sodoma e Gomorra, era comecinho da noite. O Ló reconhece aqueles homens e pede para que eles entrem. E aqueles homens entram. E os anjos então vêm para ficar na casa de Ló e trazem uma palavra: Ló, a cidade vai ser destruída. Deus vai enviar fogo e vai acabar com tudo. Não vai sobreviver ninguém, porque tudo que tem aqui está amaldiçoado, está cheio de imoralidade. O Ló então avisa a sua esposa e as 2 filhas, e o anjo diz: olha, pega toda sua parentela, seus genros, seus futuros genros, o que tiver seu de parente vai ser livre, vai ser liberto, mas o resto vai ser destruído. Quando Ló conversava com o anjo, os homens da cidade cercaram a casa, e eles eram tão imorais, que eles bateram e falaram: Ló, abre essa casa e coloca esses 2 homens para fora, porque nós queremos ter relações com eles. Ali não fala relações sexuais, mas quem sabe a história de Sodoma e Gomorra e entendeu todo o contexto, eles queriam fazer sexo com aqueles homens. Aí você já vai vendo como era uma cidade suja, queriam ter relação com os homens ali, né? Estuprar aqueles homens. O Ló chega e diz assim: não, eu tenho 2 filhas, eu vou colocar minhas 2 filhas aí, vocês fazem o que quiser com as minhas filhas, que elas são virgens, mas deixa esses 2 homens, porque eles são visitantes, eles não têm nada, né? Não quero que façam mal a eles. Por que Ló ofereceu as filhas? Coisa maluca, né? Porque os princípios lá naquela cidade não eram os mesmos princípios que nós temos aqui. Aqui nós temos o valor à virgindade. Lá eles não davam tanto valor ainda. As filhas de Jó estavam se segurando, mas estavam doidas para virar na onda ali. Mas o que acontece? O Ló então falou: não, pega minhas filhas. Mas eles falaram: não, nós queremos esses 2 homens e agora queremos você também. Bom, em suma, os anjos protegem Ló e fazem todo aquele povo ficar cego. Cego sem enxergar nada. E os anjos falam: vamos lá, Ló, tira o pé do chão, vamos embora, que a cidade vai ser destruída. E eles passaram a madrugada toda, Ló, as filhas e a esposa, enrolando para ir embora. Estavam enrolando literalmente para ir embora. Até que um anjo pegou, e presta atenção que aqui está uma revelação, viu? Eles estavam demorando. Meu irmão, se Deus chegar para você e falar: vai, some de cara agora que eu vou destruir tudo isso, um exemplo. Você vai ficar enrolando? Não, você vai querer cair fora. Você vai descobrir daqui a pouco por que eles enrolaram. Eles ficaram enrolando, o anjo puxou eles pela mão e falou: vamos embora logo. Saiam daqui, corram com toda a força que vocês puderem, e não olhe para trás. Presta atenção. Não olhe para trás. Porque a cidade vai ser destruída, e se vocês olharem para trás, vocês serão destruídos também. E eles começaram a correr. A mulher de Ló olhou para trás e virou imediatamente uma estátua de sal. E foi aqui que nós lemos o texto. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora vamos para a aplicação espiritual, que é o que mais importa. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Pastor, porque ela desobedeceu. Sim, mas antes da desobediência, o maior motivo é simbologia espiritual, contexto espiritual, que é o que mais importa para nós. Ela olhou para o passado. Ela estava se prendendo
ao passado. Por isso que ela e as duas filhas dela ficaram enrolando para ir embora. Os dois rapazes que namoravam as moças não quiseram ir, não acreditaram. Mas as duas moças e a mãe ficaram enrolando. Vamos, não vamos, mas nossa vida, a gente é acostumado desse jeito, a gente gosta. Ficaram enrolando. E quando correram, a mulher virou para trás. Sabe como? Eu não acredito que a minha cidade virou uma estátua de sal. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 13: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos o sal, irmão. Só que nós não podemos virar uma estátua de sal. Por isso que Jesus disse em Lucas 17:32, lembrai da mulher de Ló, que virou ali uma estátua de sal. Queridos, entenda uma coisa. Tudo que o diabo quer é que você vire uma estátua. Fisicamente você está andando, mas espiritualmente você está parado. Fisicamente você fala, você se locomove, você trabalha, mas espiritualmente você não consegue progredir, você não avança. Por quê? Porque você parou e está olhando para trás, olhando para o passado, para alguma coisa que ainda te prende. O coração da mulher de Ló não estava livre, estava preso ao passado. E o diabo não vai perder nenhuma chance de escravizar você no passado. Porque o que ele quer é que qualquer homem, qualquer mulher que conheça Jesus, sejam imobilizados de alguma forma. Sejam impedidos, engessados, sejam colocados em uma posição de inércia, sem movimento, para que eles não progridam espiritualmente. E para isso ele conta com o passado. E vamos falar a verdade? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Todos nós aqui temos alguma coisinha do passado que ainda nos incomoda. Todos nós aqui temos alguma coisinha em referência ao passado que ainda nos deixa meio entristecidos, chateados, até mesmo magoados. E por isso que vem essa palavra, libertando-se do passado, para que todos nós possamos hoje, definitivamente, largar o passado, porque o passado é morte. Diga morte. O passado é morte. Sabe por quê? O que você viveu hoje cedo já morreu. Você não tem como viver mais. O que você viveu ontem já morreu. Você não tem como viver mais. Por isso que o nosso Deus é o Deus de agora. Por isso que o nosso Deus diz, se você errou, pecou, se arrependeu, eu apago e começamos uma nova fase. Começa tudo novo para você ter sempre uma chance nova. O nosso Deus não é preso a passado. Para o nosso Deus não importa quem você foi no passado. Se você foi uma prostituta, se você foi um traficante, macumbeiro, não importa quem você foi no passado. Para o nosso Deus, importa quem você é hoje. E para você, importa como é que você vai terminar a sua vida. Está entendendo o mistério? Mas o diabo, ele quer o contrário. Ele quer que a pessoa fique presa ao passado. Vamos lá. 3 coisas relacionadas ao passado que, se você não tomar cuidado e não se libertar, mais cedo ou mais tarde te torna uma estátua de sal. Mais cedo ou mais tarde te paralisa e acaba tirando as suas forças e você vai ter problema sério. Quem quer aprender, diga amém. Primeira situação que faz os crentes olharem para trás, para o passado. Saudade do passado pecador, saudade do passado de escravidão. Primeira situação que põe a pessoa, que leva a pessoa a ficar presa ao passado. A pessoa está na igreja, mas ela tem a lembrança do passado, aonde ela era uma mulher que tinha vários homens, aonde ele é um homem que tinha várias mulheres, aonde eles viviam uma vida torpe, ou ele e ela. Então o que acontece? Pessoas que olham para trás, ficam olhando para trás, para o passado de pecado, ao invés de olharem para frente, para essa nova expectativa de vida que Deus lhe deu.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 4, que depois que nós nos batizamos, olha o verso 4, portanto agora nós entramos em uma novidade de vida. Quem aqui já se batizou nas águas, diga amém. Meus parabéns, você já entrou numa novidade de vida. Então esqueça o seu passado de pecado. Eu me lembro de um homem que uma vez ele foi dar um testemunho, e ele chegou e falou: irmãos, quer dizer para os irmãos que faz 3 anos aí que eu sou um homem de Deus, que eu me batizei, e olha, irmãos, eu era um homem que eu era o pegador das meninas, eu era o bambambam, eu era bonito, eu era isso, eu dançava bem, e toda noite eu tinha uma diferente, e eu era isso, aquilo, outro, e sabe, irmão, o que me mata é a saudade. A mulher de Ló, ela não queria se desprender da cidade de pecado que ela vivia. Por isso que ela fez de tudo e ficou enrolando, e o Ló teve que sair arrastando ela, porque o anjo falou: vambora, vambora. E as filhas estavam indo no mesmo caminho. Meu irmão, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 23, quando eu vos mostrar os vossos pecados, vocês terão nojo de vocês mesmos. Está na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, jovens e adolescentes que estão aqui. Começar por vocês. Se você é do tipo que serve Jesus e não tem nojo das coisas que você fazia no passado, está te faltando conversão. Mais cedo ou mais tarde você pode virar uma estátua de sal. Homens e mulheres que estão aqui, se você não tem sentido nojo do que você fazia no passado, das coisas que eram erradas e pecaminosas, significa que você ainda não entendeu o que é conversão. A conversão verdadeira vai gerar em você nojo. Nojo do que você viveu no passado. Mas tem pessoas que vivem hoje na igreja, mas está com aquele coração, com aquela vontade do passado. Olha, faz 2 anos que eu estou na igreja, e eu tenho 20 e tantos anos, eu parei de ter relação sexual, porque quando não tinha Jesus eu vivia tendo relação com as moças, mas eu tenho uma vontade de ter relação sexual, não sei como é que eu me seguro. Né? Eu quando não tinha Jesus, estou falando em tese, eu quando não tinha Jesus, eu assisti um monte de porcaria na TV, de filme pornográfico, de coisa sacana na TV. Agora eu estou na igreja. Mas eu ainda continuo assistindo essas coisas. Está entendendo? E às vezes a tua esposa sabe que você assiste. Pessoas que estão com saudade do passado pecador. Pessoas que não conseguem avançar porque estão olhando para trás. E o diabo está lá, vai, continua. Continua indo na igreja, mas preso no que você fazia no passado. Você já percebeu isso? Tem muita gente que vive na igreja, qualquer igreja do mundo. Eles estão na igreja, mas ainda tem comportamentos e atitudes de pessoas que estão presas no passado de pecado. Tem pessoas que viam revista pornográfica antes de se converter. Aceitou Jesus, batizou, mas não está em novidade de vida. Ainda vê revistas pornográficas. Tem muitas mulheres que tinham um comportamento medíocre, ruim, antes de se converter. Se converteram, cantam, dançam, pulam na igreja, mas ainda tem o hábito daqueles pecados. A mulher de Ló olhou para trás porque ela não queria se desprender do passado e da prisão que ela vivia. Agora escute isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Você gostava da coisa mal feita e da coisa errada, mas você aceitou Jesus, então agora você tem nojo do que você fazia. Você não fica olhando para o passado e com o coração disparado. Ai, eu estou na igreja, mas uma vontade que eu tenho. Eu gostava quando eu dançava um funk.
Até hoje, quando eu olho na TV, que está tocando um funk, eu não consigo amarrar. Está amarrado, não solta. Aí, para disfarçar, eu danço funk gospel. Escuta isso. Isso aqui eu acho fantástico. Por favor, preste atenção. Êxodo capítulo 11. Em casa você leia. O povo saiu da escravidão, Israel saiu da escravidão e entrou para uma nova vida. Entrou para uma nova história de vida. Começaram a conquistar terras no deserto, povoados e aquela história toda que nós já sabemos. Só que a vida deles foi meio difícil, cheia de lutas. Chegou o momento que eles chegaram para Moisés e falou: Moisés, essa história de comer pão de mel, que é o maná, de manhã, de tarde, de noite, essa história já encheu a paciência nossa. Nós estamos com saudade do alho e da cebola e das comidas que nós comíamos no Egito. Rapaz, eles eram escravos no Egito. Agora eles comiam um pão que Deus fazia cair do céu, Êxodo 16, chamado de maná. Era um pão doce, parecendo pão de mel. Caía do céu, meu irmão. E os camaradas queriam comer cebola e a carne do Egito. Nós queremos comer carne, Moisés. Moisés, enchemos essa história de chega de pão, mas a gente quer carne. Fala para Deus que a gente quer carne. Está lá em Êxodo capítulo 11. Sabe qual é a revelação? Moisés chega e fala: Senhor, o Senhor ouviu o povo que é carne. O Senhor só está dando pão para o povo. E eles não sabiam que aquele pão era o que Jesus disse lá em João capítulo 6, verso 38. Eu sou o pão que veio do céu. Eles não entendiam que aquele pão era espiritual. Eles queriam carne. Aí Deus falou assim: eles querem carne, Moisés? Eles estão com saudade eles falaram que estão com saudade da carne lá do Egito. Carne é simbologia de pecado, de coisa errada. Deus te trouxe aqui nessa noite, jovenzinho e adolescente, para dizer: o que Ele tem para te servir é muito melhor do que o mundo tem para te dar. O pão de Deus é melhor do que a carne que você deixou no Egito. O pão de Deus é melhor do que as baladas que você vivia no Egito. O pão de Deus é melhor do que a safadeza que você assistia na televisão. O pão de Deus é muito melhor que isso. O pão de Deus é melhor do que o funk, aquela nudez, aquela safadeza. O pão de Deus é melhor do que qualquer coisa que o mundo queira te dar. Eles querem carne, eles estão com saudade do Egito. Eles estão olhando para trás, eles estão pensando em voltar e continuar escravo. Ah, é? Então faz o seguinte, Moisés. Eu vou mandar cordonizes para ir. Elas vão voar 1,5 metro do chão. Eles vão pegar à vontade. E vai comer carne. Mas vai morrer. Está na Bíblia, Êxodo 11. Meu irmão, no outro dia, Deus é tremendo. As codornizes, voavam 1,5 metro do chão. Aquele monte. Olha a carne! Olha essa daqui, é grande, é gorda! Pega! Opa, vai lá! Aí eles pegavam, meu irmão, eles enchiam uns tambores enormes. A Bíblia diz, não sou eu. Foram fazer uma festança para comer carne. Estavam com saudade do passado pecador, do passado de escravidão. Tem gente que é maluca, irmão. Jesus libertou da bebida, mas o camarada está doido para beber de novo. Jesus libertou da maconha, mas o cara está doido para fumar maconha de novo. Meu irmão, ore, repreenda que essa vontade passe e você continua liberto, mas não olha para o passado, não olha para o tempo de escravidão com desejo de voltar para lá. A mulher de Ló olhou com desejo de voltar. Do tipo assim, vou ver, se não estiver queimando eu vou voltar. O povo pediu carne porque queriam voltar. Voltar para trás, voltar para o passado é voltar para a morte. É voltar para a morte. A nossa vida tem que ser o seguinte: se você não pode voar, corra, não pode correr, ande, não pode andar, se arraste, mas sempre vá para frente, nunca vá para trás. Meu irmão, o pessoal pegou as codornas, assaram as codorninhas. A Bíblia diz no verso 30 em diante que eles morderam a carne da codorna e antes de engolir, caíram mortos. Morreu milhares de pessoas. Não entendeu? Eu vou te explicar. O plano do diabo é fazer você ficar olhando para o passado com saudade do que você fazia, com desejo de voltar para trás, fazer você ficar preso nisso, para que aí você morra.
Porque a Bíblia diz em Romanos 8,13: se andarmos segundo o Espírito, certamente viveremos. Olha só, se andarmos pelos feitos da carne, pela vontade da nossa carne, pecado, certamente morreremos. Mas se pelo Espírito suprimirmos a vontade da nossa carne, do nosso eu, do pecado, certamente viveremos. Isso está dizendo o seguinte: veio esse desejo, está com aquela lembrança do passado. Às vezes a mulher casou e ainda lembra de um namorado que teve lá atrás. Ainda faz comparação. Poxa, se ele fosse casado comigo, ele seria melhor que meu marido. Tem gente que é assim. Então o que você faz? Como é que você vai ser liberto disso? Veio o pensamento, a lembrança do passado, o desejo do passado pecador, do passado das carnes imundas que simbolizam o pecado. Sai do meu pensamento, em nome de Jesus. Sai do meu pensamento. Eu aceitei Jesus, eu estou vivendo em novidade de vida, tudo para mim se faz novo, eu não quero mais desse ritmo, eu não gosto mais desse tipo de música, eu não assisto mais esse tipo de programa, eu não gosto mais de pornografia, eu não gosto mais disso, não gosto mais daquilo. Começa a combater na mente, para você não virar uma estátua, para você não morrer espiritualmente. Eu falei aqui esses dias, mas vou repetir. Diz o censo brasileiro que existe aproximadamente 10 milhões de crentes desviados. 10 milhões de evangélicos que desviaram. Sabe por que eles desviaram? Olharam para trás. A Bíblia diz, eu conto isso e vou para o segundo tópico. A Bíblia diz em Judas capítulo 1, verso 24. Sobre os que vivem no pecado, deteste até mesmo a roupa que eles usam. Já viu funkeiro? Pastor, eu não tenho coragem de dançar não, mas eu gosto de uma roupa de funk, hein? Aquela calça de mamãe fiz na calça, que está tudo aqui embaixo, a calça vem embaixo. Eu gosto daquela roupa, pastor. Até às vezes eu vou na igreja, eu uso e tal. A Bíblia está dizendo que sobre os que vivem no pecado, sobre os sistemas que prendem as pessoas no pecado, você tem que detestar até os costumes que eles têm. Então, primeira coisa que faz a pessoa olhar para trás, ficar olhando para trás, vontade de voltar ao passado pecador, vontade de voltar ao passado que escravizou, o passado que prendia a pessoa nas coisas erradas. Segundo, são 3. Segunda situação que prende a pessoa e que quer fazer a pessoa olhar para trás e ficar presa no passado, coisas que temos que ser libertos. Do pecado que foi confessado e abandonado. Da acusação dos pecados consertados. Vou te explicar melhor. Queridos, o diabo trabalha de 2 formas. Primeiro, ele faz de tudo para o homem cair no pecado. De tudo. Ele arma cilada para o cara roubar, ele arma cilada para o cara mexer com droga, ele arma cilada para o cara adulterar, ele arma cilada para o cara prostituir. Ele faz de tudo. Aí o rapaz de bobeia, a moça bobeia, a mulher bobeia, cai no pecado. Só que então, porém, pecado é pecado e perdão é perdão. A pessoa cai no pecado, Senhor, me perdoa, estou arrependido. Deus vai, usa o sangue de Cristo e purifica a pessoa. A pessoa é perdoada. Você acha que o diabo desistiu? Não. Aí ele vem com a segunda tentativa. Sabe qual é a segunda tentativa? Prender a mente da pessoa na acusação. Ele prende, a pessoa começa a ser golpeada aqui, ó. Não precisa de revelação para saber que a maioria de vocês, quando cometeram algum determinado pecado, passou determinado pecado ali, passou um tempo achando que Deus não tinha te perdoado. Eu não sinto que estou perdoada. Sabe, eu oro, mas sinto que estou vazio, alguma coisa assim. A maioria de nós já vivemos isso alguma vez na vida, ou tem gente aqui que está vivendo isso hoje. Sabe por que você sente assim? Porque o diabo, ele prende a mente da pessoa na acusação. Não, Deus não me perdoa porque o que eu fiz lá atrás, o que eu fiz no passado, não tem perdão. Eu sei que ele perdoou tanta coisa, mas eu fiz de novo. Eu sei que eu me batizei, mas eu fiz de novo. Aí a pessoa fica olhando para o passado. E aí o diabo fica acusando a pessoa.
Eu estava ministrando em uma igreja esses dias, e uma mulher chegou para mim e falou: pastor, sabe, eu não fui batizada no Espírito Santo, muita gente foi, mas eu não fui. E sabe o que eu ouvi na minha mente? Eu ouvi uma voz dizer para mim: você não é merecedora porque você apronta muita coisa errada. Mas pastor, antes de ir lá na frente, eu pedi para Deus me perdoar, eu recebi a palavra, eu quero ser melhor, mas cheguei lá, uma voz falou para mim: você não é merecedora. Eu falei: você acha que Deus ia falar isso para você? Quem falou isso para você é o diabo. Ele é o Senhor da acusação. Ele é que acusa as pessoas. Escuta isso aqui, ó. Filipenses 3. O apóstolo Paulo estava falando de salvação. E aí ele chega no verso 12 e diz sobre a salvação: mas eu não julgo que ainda tenho alcançado a salvação. Que ele estava falando que ele estava caminhando para a salvação. Mas uma coisa eu faço. Olha que lindo, verso 13. É que esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão na minha frente. O avançar é sinônimo de correr. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu esqueço que eu matei os crentes lá atrás. Eu esqueço que eu pegava eles e botava lá para o leão comer eles. Eu esqueço que eu perseguia os crentes, porque tudo isso Deus já me perdoou. E esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E tem crente que não consegue fazer isso, porque o diabo fica na cabeça dele: você traiu a tua esposa. Às vezes ele sorri e brinca com todo mundo, mas dentro dele fica aquela pressão: você traiu a tua esposa, você traiu a tua esposa, você traiu a tua esposa. Você traiu seus pais, você traiu seus filhos, você traiu teu esposo. E aí fica aquela acusação: você roubou, você faz isso. Quer ver a acusação maior? É quando a pessoa faz coisas escondidas. Quando a pessoa faz coisas escondidas, aí que vem uma força de acusação. Porque aquilo que você faz escondido dos homens é um escândalo diante de Deus e diante do diabo. Eu repito que isso é importante. Tudo aquilo que você faz escondido dos homens é um escândalo diante de Deus e diante do diabo. Mas eu não quero aprofundar sobre isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: que há uma forma de você ser liberto da força da acusação. É o seguinte: arrependeu de coração? Arrependi. Confessou ao Senhor? Confessei ao Senhor. Então agora, entenda. Se você confessou de coração para o Senhor e consertou, o que acontece? Deus te perdoou. Pastor, mas eu não senti nada. Não é pelo sentir. Não pense que você vai sentir alguma coisa. Não é pelo sentir. Tudo que te aproxima de Deus é pela fé. Nós cremos em Deus pela fé. Aceitamos Jesus pela fé. Recebemos o batismo do Espírito Santo pela fé. Falamos em línguas pela fé. Todo aquele que crer em meu nome vai falar em línguas. Marcos 16, 17. Tudo que nos liga a Deus é pela fé. Então você pecou, se arrependeu, quer uma nova chance, quer fazer tudo diferente? Então você precisa chegar: Senhor, eu estou arrependido, em nome de Jesus, eu fiz isso, eu quero ser liberto, me ajuda. Mesmo que você não sinta, é espiritual. Basta você crer que você tem o perdão porque você foi sincero. Você sabe se está sendo sincero. Se você está sendo sincero, Deus está te perdoando. Se você não está sendo sincero e você sentir que não está sendo sincero, aí Deus não está te perdoando, porque você já sentiu que você não está, você já percebeu, melhor dizendo, você já percebeu que você não está sendo sincero. Só que a verdade é que quando nós confessamos os pecados a Deus, a gente percebe quando está sendo sincero. Entendeu? Você percebe: Senhor, eu errei, eu não quero ser assim, me ajuda, e pá, e pá. Aí você percebe, está sendo sincero. Jesus, ele disse que mesmo que um irmão te prejudique 70 vezes 7 num dia, e ele vier e falar: me perdoa, você deve perdoar. E Jesus nunca te ensinaria nada que ele não faça. Eu não estou aqui fazendo apologia para o pecado, não. Mas eu estou dizendo que se você errar 500 vezes, 490 vezes no dia, e você estiver arrependido, Deus, ele te perdoa todas essas vezes. Quem fica te acusando não é o diabo, não é Deus, é o diabo. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo nunca vai te acusar. Olha isso daqui, ó. João capítulo 16, verso 8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá
o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem te convencer, ele não vem te acusar. Mas olha quem vem acusar. Apocalipse capítulo 12, João teve a visão do fim de Satanás, Satanás sendo vencido no futuro, né? Apocalipse capítulo 12, verso 11 e 12. Foi vencido o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de dia e de noite. De dia e de noite. Você está lá, você pede perdão, aí você pediu perdão aqui. Você vai orar amanhã, você já pede perdão de novo, a mesma história, como se Deus não tivesse te perdoado. Sabe por que você faz assim? Porque fica um senso de acusação dentro de você. E sabe quem te acusa? Satanás. Aí você fica assim, ó, se prendendo no passado. Se prendendo no passado. No passado de algo que você já se remiu. No passado de algo que você já consertou com Deus. Quem entende, diga amém. Algo que você já consertou. Porque a Bíblia diz em vários trechos, os seus pecados confessados eu não me lembro mais. Então quando você pede perdão para Deus, e você foi sincero, Deus te perdoou, mesmo que você não sentiu nada, Deus te perdoou. Aí passa-se algumas horas, ou no outro dia você chega lá e fala, Senhor, me perdoa pelo aquele pecado. Deus vai falar assim, do que você está falando? Senhor, me perdoa e tal. Aí Deus está lá, mas do que você está falando? Porque olha isso aqui, ó. Miqueias 7, verso 19. Sou eu mesmo que perdoo os seus pecados e lanço no mar do esquecimento, e deles não me lembro mais. Aí você vai em Isaías um pouquinho, aí ele diz assim, Isaías 43, verso 25 e 26. Sou eu que perdoo as suas transgressões e lanço fora as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembro mais. Quem fica te acusando é o diabo, não é o Senhor. E o diabo te acusa para prender você no passado daquilo que você fez. Entendeu o mistério? Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente. Jesus ressuscita 2 dias depois e Jesus vai encontrar com Pedro. Jesus não joga na cara de Pedro a traição. Por quê? Porque Jesus viu as lágrimas de Pedro e sabia que Pedro tinha se arrependido de todo o coração. E Jesus já tinha perdoado, então Jesus não precisava mais tocar no assunto, porque já estava consumado. Olha isso daqui, ó. Provérbios capítulo 21, verso 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. O que o inimigo de nossas almas quer é nos prender no passado e te encher de culpa. Às vezes o marido fez alguma coisa que a esposa não sabe. Às vezes a filha fez alguma coisa que os pais não sabem. Mas aí fica aquela acusação e a pessoa se sente suja. Entra Santa Ceia e sai Santa Ceia, mas a pessoa fica suja, ela se sente suja, fica aquela acusação. Sabe por quê? Porque o projeto é encher e tornar o seu caminho tortuoso, cheio de culpa. Fazer você se sentir com culpa de um monte de coisas, para depois vir um próximo passo, que é isso aqui, ó. Eclesiastes 7,17. A opressão pode enlouquecer até o sábio. Se você não fugir da opressão da acusação, se você não fugir dessa pressão que o diabo faz na sua mente depois que você peca, ele pode deixar você tão louco, tão fraco na fé, que você vai virar uma estátua. Pastor, como é que a gente vence isso? Te expliquei como é que o inimigo faz. Como é que a gente vence isso? O senhor já me explicou que essa acusação, pastor, eu fui sincero, eu realmente me quebrantei diante de Deus, mas eu ainda sou acusado na minha mente. E agora eu entendi que é o diabo. Como é que eu venço isso? Só tem uma forma de vencer. Repreendendo. Lá em particular, aonde você possa lançar a voz no mundo espiritual. Não repreenda na mente, porque o diabo não lê pensamento e nem vê coração. Não lê o que está no coração. Ele só sabe o que sai de sua boca. Sabe como é que você faz? Veio aquela acusação. Seus parentes não sabem que você fez aquilo, mas você fez e você está sendo acusado na mente. Você já confessou para Deus, mas você está sendo acusado na mente. E aí você fica olhando para trás. Mas você já confessou, mas você fica olhando para trás. Aí sabe o que acontece? Você tem que ir aqui, ó. Em nome de Jesus, eu confessei o meu pecado. Aí você dá nome para o pecado.
Não generaliza não, viu? Dá não pecado. Eu já confessei o meu pecado para Jesus. Jesus sabe muito bem que eu fiz isso. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Nesse momento eu estou liberando a voz no mundo espiritual. Eu já fui perdoado por Jesus. Por isso eu te ordeno, Satanás, pare de me acusar. Pare de ficar jogando coisas na minha mente. Pare de ficar me pressionando. Eu te repreendo. Eu estou perdoado. Em nome de Jesus. Aí sabe o que você faz? O inimigo vai tentar jogar outras setas. Você repreende de novo. Sai do meu pensamento. Aí ele vai forçar você para você ficar lembrando. Lembrando do que você fez. Lembrando de coisas que as pessoas que foram prejudicadas, às vezes nem está lembrando mais, mas você está lembrando. Sabe mais ou menos aquela história assim, ó? Nem eu consigo me perdoar pelo que eu fiz? Mais ou menos isso. As pessoas te perdoaram, mas você não está conseguindo se perdoar. É o inimigo te acusando. Para você se prender no passado. No passado que é morte. Então o que você faz? Sai do meu pensamento. Se você não está conseguindo se perdoar, e aqui tem pessoas assim, que não conseguem se perdoar, o marido já perdoou, a esposa perdoou, os pais perdoou, os filhos perdoaram, mas ele ainda não consegue se perdoar. Sabe o que você faz? Libera o perdão para você mesmo. Eu libero o perdão para mim. Eu me perdoo pelo que eu fiz. Eu me perdoo pelo que eu fiz com meu esposo. Eu me perdoo pelo que eu fiz com a minha empresa, pelo que eu fiz com isso, pelo que eu fiz na minha casa. Eu me perdoo em nome de Jesus. Parece maluco, mas é verdade. Tem gente que tem que se perdoar. Porque todo mundo já perdoou, mas aquilo fica na cabeça. O diabo não deixa a pessoa se perdoar, entendeu? Porque ele quer que você leve o peso da culpa. Ele quer que você leve o peso da culpa, porque quanto mais culpa, mais você vai murchando, até que você fique oprimido por causa de tanta pressão. Mas repreenda, porque dá certo, viu? Repreenda e você cancela. Pode ter certeza. Quem entendeu, diga amém. Uma coisa importante, querido. Ninguém consegue ir lá naquela porta e vir até essa parede andando para frente e olhando para trás. Ninguém consegue. Qualquer pessoa que vier de lá aqui andando para frente e olhando para trás, vai bater nas cadeiras, vai cair no chão, vai trombar nesse púlpito. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Aniquile da tua vida ao passado. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum se você não tirar o passado da tua mente. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum se você não se libertar na sua mente. Se você não tirar as acusações, se você não parar de olhar para o passado das coisas erradas que você fazia e que você está pensando em voltar para lá. Terceiro e último. Para terminar a mensagem, rapidamente eu termino. Terceiro e último. Terceira situação que faz de tudo para prender a pessoa no passado. O passado de marcas de sofrimento. Diga marcas de sofrimento. Essa daí faz de tudo para prender, fazer a pessoa virar uma estátua. Marcas de sofrimento. Situações que foram geradas na sua vida, que te trouxeram rejeição, que te trouxeram agressão física, ou agressão moral, ou agressão psicológica, ou agressão verbal. Coisas que te geraram mágoa, ódio, rancor, ressentimentos e que você não consegue esquecer. Você tenta ir para frente, mas essas coisas te prendem e você olha para trás. Pastor, se não fosse aquela moça no serviço, eu estava empregada até hoje. Se o meu marido não tivesse me traído no primeiro casamento, eu não estaria sozinha hoje e sofrendo sozinha. Aí a pessoa olha para o ex-marido com mágoa, com rancor. Estou falando em tese, em exemplos. Né? E assim por diante. Rejeição. Pessoas que são presas ao passado por causa de rejeição. Nós vimos o Wellington, que matou aquelas 13 pessoas em Realengo esse ano. Quem viu o vídeo dele na internet, na íntegra do que ele fala,
Ele se sentiu rejeitado toda a infância. Por causa do tal do bullying, né? Adolescentes e jovens que estão aí, muito cuidado. Brincou alguma coisa com a pessoa, percebeu que a pessoa não gosta, não brinque. Percebeu que você está magoando a pessoa, não brinque. Porque a tua liberdade não pode escravizar ninguém. Às vezes você brinca, chama um irmãozinho de cabeção. Chama a irmãzinha de feiosa. Chama o irmão lá de qualquer coisa. O irmão fez cara que não gostou, acaba. Porque esse tipo de brincadeira chamada de bullying é justamente a rejeição. A pessoa se sente rejeitada. Eles falam assim, me chamam de cabeção, eu sinto rejeição. Eles estão me chamando disso, eu sinto rejeição. Isso, aquilo, outro. Aí a pessoa, se não for forte espiritualmente, vai alimentar mágoa de você. Vai alimentar ódio de você. E você vai ser diretamente culpado da infelicidade daquela pessoa. Porque se você não tivesse participando com aquelas brincadeiras, se você não tivesse agredindo com aquele tipo de brincadeira, a pessoa tinha superado. Quem está entendendo, diga amém. Rejeição. Olha, eu estava numa igreja, vou preservar o nome, e tem uma mulher lá, que ela vivia manifestando demônio. Era orar, ela manifestava. Aí os demônios diziam o seguinte: eu entro na vida dela por causa da rejeição. Ela foi rejeitada desde criança. Aí ela vinha contar para nós, ela falava assim: pastor, eu fui rejeitada pelos meus pais quando criança, fui rejeitada pelos meus irmãos me roubaram herança quando eu cresci, e não sei o que, eu sou rejeitada até hoje. E eu estou na igreja faz anos, mas não consigo parar de olhar para a rejeição. E a Bíblia diz em 1 Pedro 2,7, Jesus Cristo, a principal pedra angular, rejeitada pelos homens. Já pensou se Jesus ficassem perturbados por causa da rejeição? A Bíblia diz que José teve os filhos Manassés, e ele disse que os seus filhos Manassés e outro, ele disse o seguinte: o nome dos meus filhos é o Senhor me fez esquecer. Esquecer do quê? Da rejeição que ele passou com os irmãos dele. Querido, você tem tudo para dar certo. Querida, você tem tudo para dar certo. Mas em nome de Jesus, esqueça o mal que te fizeram no passado. Esqueça se te rejeitaram no passado. Meu irmão, quando eu perdi a minha visão, eu fiquei cego com 23 anos. Eu liguei para minha namorada e falei assim: querida, eu já cheguei em Campo Grande, posso pegar um mototáxi aí? Ela, só um pouquinho. O que o médico falou de você? O médico diz que meu caso agora é irreversível, eu não vou mais voltar a enxergar. Ela falou: então estamos terminando aqui. Falei: como é que estamos terminando assim? Por telefone? A gente não começou a namorar por telefone. Não, eu estou terminando porque faz 2 anos que estamos juntos, agora com você cego eu não quero. Falo na caruda. Com você cego eu não quero. Aí sabe o que eu fiz? Aí eu vou me matar. Eu vou me enforcar no pé de Cebolinha. Foi difícil, irmão. Primeira semana foi difícil, porque você está num relacionamento achando que vai 2 anos, não é 2 dias. Vai dar tudo certo e aí você sente rejeição. Você ficou cego, então não te quero mais. Aí sabe o que aconteceu? Ela não quis, a Dailzinha quis. Casei. Mas não fiquei preso no passado. E já liberei perdão faz tempo. Libera perdão. Sabe como é que você se liberta da rejeição? Sabe como é que você se liberta da mágoa, do ódio, do rancor? Liberando perdão. Se a pessoa não estiver perto para você liberar o perdão, libera orando. Chama pelo nome a pessoa. Senhor, nesse momento eu libero o perdão a fulano de tal. Ele me rejeitou e eu tenho mágoa dele até o dia de hoje. Ele me humilhou, ele me traiu, eu lavava, passava e cozinhava para ele. Ele me meteu uma peruca de touro. Eu sou infeliz desde de lá para cá. Mas agora eu estou arrependido. Eu estou liberando perdão para ele. Eu vou parar de olhar para o passado. Porque se eu ficar olhando para o passado, eu estou olhando para a morte e eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu vou tropeçar e vou cair. E vou virar uma estátua de sal. Menos de 5 minutos eu termino, tá? Segura aí, 5 minutinhos só.
Pessoal do louvor, por favor, pode se posicionar. O restante presta atenção aqui. Só 5 minutinhos. Sabe o que é rancor? Rancor é você tomar veneno e querer que a pessoa que te fez mal morra. É isso que é rancor. Sabe o que é mágoa? Mágoa é você tomar veneno e querer que a pessoa que te maltratou morra. Eu sei que tem coisas que é difícil, irmão. Você sabia? Ei, bicho. Você sabia que o número de pai que às vezes não tem coragem de estuprar a filha, mas tem coragem de passar a mão, é um número muito alto? Estou falando até no meio de crente. É que a gente não mexe muito com isso, a não ser quando é preciso, que nem hoje, né? Para tratar lá no fundo. Mas o número de pais que não tem coragem de estuprar a filha, mas tem coragem de passar a mão nela maliciosamente, é muito alto. E a filha sabe, porque é uma adolescente, uma junior, é uma jovenzinha. E às vezes ela fica guardando algo dentro dela. Sabe o que você faz? Você não vai conseguir ser livre se não quebrar as algemas do passado. Não há outra solução. Libere o perdão. Eu tive uma obreira na nossa igreja que ela com 7 anos, o tio foi dar banho nela. Não, tio, não precisa, eu quero. Não precisa, eu quero, não precisa. O tio deu banho nela e estuprou a menina. Quase mata a menina. Sabe o que ela faz hoje? Ela perdoou o tio de uma forma maravilhosa. O tio quase mata a menina. Cavalo lá estrupando uma menininha de 7 anos, já pensou? Mas ela se recusou a viver presa no passado. Foi difícil, mas ela encontrou forças de dentro para fora. Sabe aquela coisa que só Jesus pode fazer? Você aí que está me ouvindo e que está tendo alguma dificuldade de perdoar um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um esposo, uma ex-esposa. Você que está tendo alguma dificuldade de perdoar alguém em alguma área. Você tem que falar assim: Jesus, enche o meu coração com a tua presença, porque eu quero perdoar. A traição dói demais. Só que Deus foi traído por Lúcifer e ele sabe o quanto dói. Jesus foi traído por Judas, ele sabe o quanto dói. Davi foi traído por Absalão, mas Davi também traiu Osias, ele sabe o quanto dói. Mas agora vivemos um tempo que nós não temos outra solução a não ser perdoar e sermos libertos do passado. Para isso que Jesus te trouxe aqui, para te libertar do passado. Fique em pé, por favor, fique em pé. Escute, queridos, Deus, Ele quer trazer uma libertação plena. Toda vez que começar a vir uma lembrança do passado que você entendeu que está te prendendo, toda vez que vier uma lembrança de um passado que você entendeu que está te prendendo, te amarrando, sabe o que você vai fazer? Sai da minha mente, em nome de Jesus. Eu estou livre, eu estou liberto. Se é liberar perdão, já liberei perdão, eu já me perdoei, eu já não prendo mais nisso. Eu não vou ficar olhando para o passado. Sabia que nesse exato momento tem um berçário de estrelas no espaço que faz uma estrela nova a cada segundo? A cada segundo, nesse exato segundo, pá, surgiu uma estrela nova. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que faz as coisas novas. O Deus que você serve, que está dentro de você, não é Deus que quer te prender em passado, fazer você ficar preso no passado. Não importa para Ele como você estava, importa como você está hoje. Na nossa vida cristã não importa como estávamos, importa como estamos. Quer ver uma coisa? O bandido na cruz do Calvário, o bandido que aceitou Jesus, ele teve um começo péssimo na vida dele. Depois ele aceitou Jesus e teve um fim maravilhoso. O outro bandido da esquerda começou péssimo, negou Jesus e terminou pior ainda. Judas começou bem, andou com Jesus, mas terminou mal. Meu irmão, não é o passado exatamente que importa, mas é o que você toma de decisão hoje
e o que você vai fazer daqui para frente. Antes de ministrar isso para vocês, eu fui ministrado. Eu precisava ser liberto de muitas coisas do passado. E quando Deus me revelou essa palavra, eu fui liberto do passado. E eu estou aqui para te dizer, você vai conseguir também. Em nome de Jesus, você vai conseguir se libertar do passado. Faz o que você aprendeu hoje. Você vai ser liberto do passado, sim. Você não vai virar estátua. Você não vai ficar imóvel. Você não vai ser uma pessoa que vai ficar uma estátua espiritual e vai morrer. Você vai conseguir caminhar para frente. Feche os seus olhos. O louvor vai cantar e você vai meditar no que você ouviu. E você vai quebrar a força da acusação. Você vai liberar